Olá, prosseguindo no estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na segunda parte deste capítulo, Preces por aquele mesmo que ora, Allan Kardec apresenta para pedir a corrigenda de um defeito. Como sempre faz, apresenta um prefácio e depois um exemplo de prece, neste caso, para corrigir um defeito. No prefácio, Allan Kardec diz o seguinte: os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa, senão do querer. Então, Allan Kardec já nos alerta que a superação de defeitos morais que nós identificamos em nós depende de nós mesmos. Temos, muitas vezes, um processo de fuga da responsabilidade de atribuir nossos defeitos a outras pessoas, ao governo, aos nossos familiares, à nossa condição de vida, à nossa falta de instrução, etc. Mas não é nada disso. A responsabilidade será sempre nós, perante a nossa própria consciência. Aquilo que conhecemos, sabemos que é verdadeiro, aquilo precisamos cumprir. Se não o fizermos, estamos carregando um defeito. Por que é defeito? Porque nós reconhecemos que assim é, porque sabemos o que é o correto, mas fazemos o errado. Isso constitui o defeito. Consciente disso, buscamos a superação dessas situações íntimas, porque elas próprias, permanecendo em nós, e o reconhecimento nosso de que estamos em erro, nos trará problemas de enfermidade espiritual e até mesmo física. Allan Kardec apresenta uma prece em 8 parágrafos curtos, onde ele traz um reconhecimento da responsabilidade nossa perante Deus, perante o próximo, perante nós mesmos, e depois solicita pedidos mesmo de ajuda para esta ou aquela situação. Vamos ver. Deste-me, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que reconheço que uma coisa é do mal, torno-me culpado se não me esforçar por lhe resistir. Preserva-me do orgulho que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. Entre as minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente propenso a... Aqui nós citamos um defeito que queremos superar. E se não resisto a esse pendor, é porque contraí o hábito de a ele ceder. Não me criaste culpado, pois que és justo, mas com igual aptidão para o bem e para o mal.
Se tomei o caminho do mal, foi por efeito do meu livre-arbítrio. Todavia, pela mesma razão que tive a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem e, conseguintemente, a de mudar de caminho. Meus atuais defeitos são resto das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. São o meu pecado original, de que me posso libertar pela ação da minha vontade e com a ajuda dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. Os defeitos são barreiras que nos separam de Deus, e cada um que eu suprima será um passo dado na senda do progresso que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual para que servisse ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, para que me não fique perdida e para que, quando ao Senhor aprouver me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Veja que, embora pareça uma prece longa, ela é de uma beleza, de uma objetividade íntima, extraordinária. Porque é um relembrar de nossos compromissos perante nossa própria consciência, sem os processos de fuga e transferência de responsabilidade. Ao reconhecer essas dificuldades perante Deus, como está na descrição da prece, a própria descrição da prece é um alertar a nós próprios que nós somos responsáveis e que nós podemos superar. Há algumas solicitações objetivas, veja bem. Esse texto, ele está na descrição do vídeo. Então, quem quiser acompanhar, é só examinar o texto e nós vamos ver o que está sendo dito aqui. Alguns pedidos claros nesta prece. No segundo parágrafo diz assim, falando com Deus: preserva-me do orgulho, que me poderia impedir de perceber os meus defeitos e dos maus espíritos que me possam incitar a perseverar neles. O orgulho é um dos grandes impedimentos para que nós venhamos a reconhecer nossos defeitos morais perante Deus, perante a consciência. Mais adiante, já falando agora com os bons espíritos, diz assim: bons espíritos que me protegeis, e sobretudo tu, meu anjo da guarda, dai-me forças para resistir às más sugestões e para sair vitorioso da luta. A gente observa nessas orações que nós temos apresentado aqui neste capítulo 28, que há uma consciência de que não é para afastar de nós o impedimento, porque aí nós ficaríamos sem ser provados e sem evoluir. O que ele pede aqui? Dai-me forças para resistir às más sugestões. E se eu resistir às más sugestões, eu avanço no domínio das minhas imperfeições e as supero. Há uma conquista. Se eu pedir para afastar o dano, me afastar o incômodo, eu permanecerei sem evolução. Mais adiante ele pede também aos bons espíritos, no último parágrafo:
Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a minha existência atual. Ajudai-me a aproveitá-la, para que me não fique perdida, e para que, quando ao Senhor aprover me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Então o texto, ele é extraordinário porque ele nos chama a atenção para que a nossa evolução espiritual, passo a passo, como neste caso, coloco ali um defeito, né? Entre as minhas perfeições, reconheço que sou particularmente propenso a, por exemplo, a agressividade, a maledicência. Enfim, nós identificamos em nós. Então nós fazemos esse pedido específico ali. Então o texto nos dá a consciência de que se nós sabemos que tem aquele defeito, depende de nós superá-lo. Basta que tenhamos vontade e determinação e a solicitação aos bons espíritos. O estudo desses textos nos dá um entendimento muito grande a respeito da nossa própria existência aqui na vida material. No próximo vídeo, prosseguiremos deste capítulo 28, coletânea de preces espíritas, na segunda parte, preces por aquele mesmo que ora, para pedir a força de resistir a uma tentação. Até lá, que Jesus nos fortaleça e ampare.